meninas, tudo bom com vocês? Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, se bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, mas eu tô gravando esse vídeo para falar um pouco sobre algumas coisas que ficaram pendentes na aula de hoje, dia 21, tá? Então, hoje pela manhã, a gente deu uma olhada num texto que eu tinha pedido para vocês darem uma olhada no vídeo que eu disponibilizei essa semana, que era Milho de Pipoca, de Rubem Alves. Então, a gente debateu sobre as relações do texto com a atualidade. Mas daí eu pedi para vocês darem uma olhada no livro de vocês, que é da página, deixa eu filar aqui, tá? Da página 95 até a página 102, que é para a gente tentar fechar esse primeiro livro para partir para o segundo, tá? Então eu vou dar algumas explicações para vocês, para que vocês possam realizar a atividade. Lembrando, galera, o seguinte, eu preciso que vocês escaneiem para mim as páginas feitas, certo? E mandem para mim por e-mail. Eu vou disponibilizar o meu e-mail aqui, tá? O institucional, para que vocês mandem para mim essas páginas feitas. E lembrando, gente, da importância de vocês realizarem essas atividades, porque as atividades vão ser uma forma também de avaliá-los, certo? Então, deixa eu dar uma explicação para vocês sobre o que vocês vão encontrar no livro e o assunto. Esse assunto vocês viram ano passado, tá? E a gente só vai dar uma revisada. Antes de mais nada, peço desculpa por qualquer zoada externa. Eu gravo os vídeos com a janela aberta e tal, então pode ser que vocês escutem alguma zoada externa, tá? Então, desde já, peço desculpa e foquem aqui na aula, beleza? Então, nessa primeira página, vocês vão encontrar uma definição do que são as orações subordinadas adverbiais reduzidas. Lembrando, gente, que as orações subordinadas a gente vai perceber pela seguinte forma. Ela vai ter lá a oração principal, que é a oração que rege tudo, como o próprio nome diz. Quando a gente fala em oração principal, é aquela que traz a ideia central daquele período composto, certo? Então, vocês vão encontrar também uma conjunção. Essa conjunção vai ter a função de ligar essa oração principal à oração subordinada. Lembrando que quando a gente fala em subordinada, significa que aquela oração depende da principal para que ambas juntas possam fazer sentido, certo? Mas a ideia central se encontra na oração principal. Aí qual seria a diferença dessa oração reduzida? Então, a gente não vai ter a conjunção ligando a oração principal à oração subordinada. A gente vai ter verbos nominais, quer dizer, verbos no infinitivo, no gerúndio, certo? Então, esses verbos, eles vão fazer a função da conjunção. Como se vocês olharem no livro, nessa parte aqui, amarelinha, certo? Da página 95, vocês vão ver o seguinte, que aqui ele fala em oração subordinada podem ser desenvolvidas, que é justamente, a gente chama de desenvolvida, quando existe essa conjunção ligando a principal à subordinada, e a gente fala em oração reduzida, ele fala aqui, ó, que os verbos nas formas nominais, como eu expliquei antes, infinitivo, gerúndio ou particípio, certo? Então, a gente vai classificar dessa forma, certo? Sempre dessa maneira. Ainda, gente, mesmo não tendo a conjunção, essa oração subordinada, ela vai ter sentido temporal, sentido causal, certo? Então, vocês vão continuar classificando ela dessa forma. A única diferença é que ela pode ser reduzida. Ela vai vir com a forma nominal, tá bom? Então, entendendo isso, espero que vocês tenham entendido, certo? Aí, vocês vão encontrar algumas atividades relacionadas a isso, certo? E vocês também, na página 96, vão encontrar um texto que fala sobre aprender a escutar e a necessidade de convivência. Então, esse texto aqui, ele é coincidência, né, a gente trabalhar esse texto agora, porque ele é bem conveniente com as questões que a gente está passando. Então, eu gostaria que vocês lessem esse texto e fizessem associação com o que a gente está vivendo, tá? Assim como o vídeo que eu fiz anteriormente falando sobre o milho de pipoca e sobre aquele debate que a gente fez, que foi muito produtivo, inclusive, parabéns aos que participaram, tanto falando quanto no chat, tá?
Eu gostei muito da aula de hoje, inclusive, parabéns, gente. Então, a gente vai encontrar essas questões, essa questão de a gente precisar conviver e ouvir. Muitas vezes a gente tem um problema da escuta, né? Quer dizer, a gente sempre quer falar, mas nunca quer escutar o outro. Então, a gente precisa exercitar isso. E eu percebo muito nas aulas que alguns de vocês precisam fazer isso, tá bom? Então, vocês vão perceber isso daí. Na primeira questão, pode ser que vocês fiquem com um pouco de dúvida. Na primeira questão da página 97. Aí ele traz uma pergunta que diz o seguinte: como é a linguagem empregada do texto? Quando uma questão, gente, fala em relação a qual a linguagem empregada em determinado texto, ou em determinado diálogo, ou em determinada oração, enfim, ele fala em relação à linguagem formal e à informal. A linguagem que é feita através das normas gramaticais e a linguagem feita através da forma popular de falar, que a gente chama de informal. Por exemplo, aquela galera que diz a gente vai, ou esse jeito que eu tô falando com vocês, a galera, entendem? Então, isso daí é uma linguagem informal. Se eu disser nós vamos, ou a gente vai, então eu tô utilizando as normas padrões da língua. Então, vocês precisam prestar atenção se o texto está utilizando essas maneiras formais ou informais, tá? E aí, para finalizar esses comentários, vocês vão ver várias questões de interpretação do texto que eu gostaria muito que vocês fizessem, certo? E aí, na página 99, vocês também vão encontrar texto para interpretar, tá? Então, analisem direitinho, é tudo interpretação do texto, que é uma coisa necessária. E aí, quando vocês encontrarem aqui na página 101, vocês vão encontrar também interpretação, mas vocês vão encontrar algumas questões de gênero textual, tá? Então, crônica e conto são duas coisas diferentes. Crônica, ela vai se ater a fatos do dia a dia, questões que acontecem no dia a dia. Mesmo de forma fictícia, a gente percebe um pouco de realidade dentro daquela crônica, porque ela conta coisas de rotinas, certo? Já o conto é diferente. O conto, ele vai criar uma história fictícia, certo? Em que eu não necessariamente preciso usar pessoas. Posso usar animais e também vai haver uma moral da história, certo? Dentro do conto existe uma moral. Na crônica, não necessariamente, tá? E, para a gente fechar, pronto, a página 102 também é relacionada ao texto, certo? E é isso. Vocês vão fazer essa atividade e eu queria que vocês dessem uma lida na página 103, nessa parte do rodapé aqui, conceituando, tá, galera? Então, que vai falar sobre a questão da pontuação. Outra coisa também que eu quero que vocês façam, eu vou disponibilizar um link para vocês, é um curta-metragem de 8 minutinhos só, chamado Vida de Maria. Então, em Vida de Maria, vocês vão dar uma analisada e a gente vai conversar um pouco, associando o texto Milho de Pipoca. Quem quiser pode reler. Eu também vou disponibilizar um link da página que tem o texto, tá? Para quem não viu na aula, para quem, enfim, para quem quer reler, dá uma relida e vocês vão assistir Vida de Maria e vocês vão tentar associar ambos com a realidade. Milho de Pipoca vai ser um pouco mais fácil porque a gente fez esse debate em aula, tá? Mas aí, Vida de Maria, eu quero que vocês tenham essa autonomia também, tá? Para que vocês consigam fazer essas associações. Beleza, gente? Então, muito simples. Espero que vocês consigam fazer. Me mandem, por favor, até quarta-feira, certo? No máximo. Preciso ver essas atividades prontas, tá? Participem e é isso. Qualquer dúvida, falem comigo. Vocês podem comentar aqui nesse vídeo se vocês tiverem alguma dúvida e eu vou respondendo, tá bom? Beijo pra vocês, almas de gato. Até quinta-feira.